Olá, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez, mais uma terça-feira, nos aproximando. Deus queira que hoje eu possa estar interagindo mais com vocês, porque eu não sei por que razão, o que é que eu fiz no meu celular, eu não consigo saber se vocês estão presentes. Agora eu vi a carinha da Tânia, que bom, estão aqui sim, Mona Lisa, Tânia, Célia, Terezinha, todo mundo. Hoje eu estou vendo todo mundo. Ontem eu me senti muito só. Eu comentei com o pessoal que eu achei que era para eu testar aquilo que André Luiz estava sentindo no mundo espiritual, sem poder ver os amigos. Graças a Deus, hoje nós estamos com outra condição, estou vendo os amigos, Carlinhos aqui presente, e Didi, Ivete, que bom que estamos juntos, Cida, estou vendo a carinha de todo mundo, já me sinto feliz, já me sinto muito bem acompanhada. Então vamos pedir a Deus e até agradeço por poder estar com vocês, agradeço pela alegria desse contato, Lena com seu sorriso ali presente, isso gratifica muito o nosso coração, nos dá força, nos dá alegria, nos dá vontade de fazer melhor a cada dia. E eu acredito que isso é o mais importante para todos nós. Então, meus amigos, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, os amigos espirituais, pedindo que nos inspirem, que nos intuam, para que possamos tirar as melhores reflexões. Eu estou vendo a carinha de vocês, mas não ouvi nenhum boa noite, nenhum nada. Eu acredito que eu estou fazendo alguma bobagem por aqui. Fazer o quê? É isso mesmo e vamos em frente, porque é assim que nós vamos conseguir levar. De qualquer forma, hoje, nossos estudos dizem respeito à obra O Livro dos Espíritos, a obra máxima, aquela que foi a base, o alicerce do surgimento da doutrina espírita na Terra. Portanto, meus amigos, nós vamos ao item 6 da conclusão. Esse item 6 é importante porque Kardec está falando exatamente sobre o Espiritismo. O que é, como isso interage. Eu vou dar um cliquinho aqui, quero ver se é aqui que vocês aparecem. Ah, muito bem. Não era bem isso que eu queria, mas nós vamos voltando e fazendo o melhor que podemos aqui com as nossas atrapalhadas. E até agora eu não sei onde vocês foram parar. Mas vamos lá então. Nesse item de número 6, e mais uma vez eu gosto de dizer que os nossos comentários, as nossas reflexões não dispensam a leitura que cada um possa fazer daquilo que está então ouvindo agora, assistindo agora, mas é um chamamento à reflexão. Nós não temos que todo mundo se exercite nessa reflexão. Assim, pensando os pontos que entendemos ao nosso olhar como aqueles que mais importantes, que para nós verdadeiramente representam alguma coisa melhor. Então Kardec inicia, ao falar do Espiritismo, ele inicia dizendo que é enganado, é enganoso, é falso quem julga que a força do Espiritismo vem da prática das manifestações materiais e que, impedindo, minará a sua base. Então muitas pessoas, à época, e é a época dos fenômenos, portanto, o fenômeno mediúnico que estava no auge, essas pessoas entendiam que bastava impedir o fenômeno que a doutrina espírita se acabaria por ali mesmo. E isso não é verdadeiro. Kardec diz, é falso quem pensa isso, quem julga, mas o importante é o que ele diz, não era a questão do impedir a manifestação mediúnica, que muitos pretendiam impedir para acabar com o espiritismo. Esse não é esse o principal. É falso quem pensa que a força do espiritismo vem da manifestação mediúnica. A força do espiritismo não está nos fenômenos, porque os fenômenos
espírita sempre existe na humanidade. Então a força do espiritismo, da doutrina espírita, do conhecimento não vem das manifestações, mas vem do conteúdo desse conhecimento. Poderiam impedir a manifestação o quanto quisesse, mas isso não acabaria, não iria minar a base, a pureza da doutrina espírita. Um momento que nós estamos vivendo agora, onde as nossas casas espíritas estão impedidas da atividade, nós vemos o quê? Nós vemos que os fenômenos mediúnicos estão, como rotina de trabalho, estão parados, não estão acontecendo. O que não quer dizer que as intuições não aconteçam, que as obsessões não aconteçam, que as inspirações não venham, que fenômenos físicos não estejam acontecendo por conta de um impedimento de uma reunião mediúnica. E dizer que impedindo essa reunião mediúnica estaria minando a base da doutrina, a doutrina se enfraqueceria ou deixaria mesmo de ter valor ou existir, engano. Porque nós estamos aqui exatamente falando da doutrina espírita, outros tantos estão se reunindo falando da doutrina espírita. Portanto, o conhecimento espírita, que é para aplicarmos em nossas próprias vidas, este conhecimento nós estamos tendo o tempo todo. Então, a doutrina não se enfraqueceu, não perdeu seu valor simplesmente porque não podemos estar nas nossas casas espíritas fazendo as reuniões mediúnicas. É verdadeiro, é real, que a força do espiritismo, diz Kardec, está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão e ao bom senso. Daí o convite continuado de que possamos nos instruir, que possamos aprender, que possamos de alguma sorte refletir, porque a força da doutrina espírita está na sua filosofia, nesses conhecimentos que se dirigem à nossa razão. Se dirigem à nossa razão, significa que todo conhecimento trazido é para ser pensado, analisado, ver se vale a pena, ver se tem validade na vida, se aplica à nossa situação ou não. É um convite constante à nossa razão. E além da razão, bom, isso é possível, é verdadeiro, sim, isso é real. Além disso, nós temos o quê? A questão do bom senso, de olharmos o que é que verdadeiramente, trazido pelo mundo espiritual, poderá ou não ser aceito por nós. É praticável ou não na nossa vida. Isso é bom senso. Não aceitar tudo pronto, não aceitar qualquer manifestação como verdadeira, como única coisa que está chegando ali. A Cidinha diz assim, e ela está mandando pelo WhatsApp, eu estou vendo. Cidinha, verdadeiramente, eu não vejo os comentários de vocês. Eu não sei o que eu fiz. Alguma coisa eu fiz no celular que eu não consigo ver os comentários de vocês. Infelizmente, meus amigos, eu estou vendo a carinha de vocês presentes, sei quantos estão juntos de nós, mas não consigo interagir com vocês. A Cidinha foi esperta, mandou pelo WhatsApp, e aí eu pude ler e saber o que é que ela desejava. Não estou vendo nenhum comentário. Então, vamos aqui, tocando, que Deus nos ajude, que as intuições boas venham e que de alguma forma nós possamos estar fazendo jus às respostas que os comentários com certeza estão sendo feitos. Eu prometo que mais tarde vou olhar depois da gravação os comentários ali colocados e vou procurar responder a cada um que assim fizer. Não entendo isso e tenho que fazer algum outro teste para descobrir o que é que está acontecendo aqui no meu Face ao vivo. De qualquer forma, vamos tocando. Vamos tocando porque o tempo para nós é muito precioso e o assunto é muito importante. Kardec, nesse item da conclusão de número 6, ele diz assim, na antiguidade,
haviam estudos misteriosos e que se ocultava ao vulgo. Então, os estudos das manifestações sempre foram feitas. As manifestações sempre ocorreram. Só que na antiguidade era de um grupo exclusivo. O povo não podia saber, somente os iniciados participariam daqueles conhecimentos, daquele aprendizado, somente os iniciados estariam agindo assim. Para ninguém. Conseguimos retornar, eu acho que houve uma pausa aí com vocês, porque aqui houve uma interrupção para mim. Entre todos os tombos aqui, as dificuldades, vamos continuando. Então, como o Kardec analisava, os fenômenos mediúnicos na antiguidade eram conhecidos, eram estudados por iniciados e oculto à maioria das pessoas. E hoje não mais existe segredo para ninguém sobre isso. Não se faz segredo sobre isso. As coisas estão às claras e qualquer pessoa poderá sim ter esse acesso. Hoje, não tendo segredos, porque há uma linguagem mais clara. Estão me mostrando o celular aqui, um filho, mas no dele, inclusive, está parado nosso carregamento, mas aparece todo mundo aqui com o comentário. Tá vendo? O que aconteceu? Travou, sumiu tudo, Regiane. Não sumiu, voltamos. Estamos aqui. Para alguns está tudo certo, para outros não. Eu vou ter que seguir com 2 celulares. Olha que chique. Porque assim eu posso ver o que os amigos estão comentando e que na minha tela eu não estou conseguindo. Com certeza alguma configuração que eu mexi e por isso tivemos esse problema. Mas vamos continuando assim mesmo. Então Kardec analisava o seguinte, que hoje nós temos uma linguagem clara, sem ambiguidade. Não são 2 pesos e 2 medidas. Isso está muito natural para nós. Tudo ok, está normal, diz a Cidinha, a Denise dizendo que está tudo certo, Didi comigo está normal, e eu vou lendo aqui em outro celular, graças a Deus que a gente ainda enxerga bem, porque a letra é petitica. E a Regiane dizendo, não vejo mais nada. Regiane, eu acho que você está como eu. De qualquer forma, gente, dizia Kardec, nada há de místico nos dias atuais sobre uma comunicação espírita. Nada há de alegoria suscetíveis de falsas interpretações. Vejam bem, as comunicações hoje, as reuniões mediúnicas hoje são as claras, linguagem entendível por todos, manifestações percebível por todos. Então, nada mais está complicado. Quer ser por todos compreendido, qualquer que chega, são os tipos de conhecimento à verdade. Porque chegado esses tempos que nós estamos vivendo, a verdade teria que vir à tona. Então, é por conta disso que Kardec diz que mesmo que atacassem os trabalhos das manifestações mediúnicas, o conhecimento espírita viria de qualquer forma e chegaria até nós, porque os espíritos trariam esse conhecimento. Que bom que o pessoal está dizendo aqui, Adriana, para mim tudo certo, a Márcia Ribeiro também normal, a Maria Cláudia está assistindo, que bom, e Carminha de Ubatuba, boa noite, Márcia Ribeiro, boa noite, que bom que nós estamos então juntos. Kardec continuava ao dizer da clareza do ensino da doutrina espírita, ele dizia assim, que esse ensino não se opõe à difusão da luz, pelo contrário, a doutrina espírita deseja a luz, essa luz que clareia as consciências, ela deseja que tudo venha às claras para as pessoas. A doutrina espírita não se presta a ocultismo, não se presta a agir às escondidas. Os seus ensinos não são para poucos, os seus ensinos são para
à humanidade, porque representa um modo de viver, uma filosofia de vida pautada na ética do Cristo. Então Kardec vai nos dizendo, não é uma crença cega, onde alguém diz, você tem que acreditar nisso e ponto. Você não precisa saber mais nada. Não, não é isso não. A crença para nós é uma crença às claras. Nós temos que entender por que eu acredito nisso. Por que eu creio que isso é verdade. Onde é que está o meu raciocínio, ou aquilo que possa alicerçar o meu raciocínio, para que verdadeiramente eu creia com os pés firmes, a cabeça tranquila. Márcia Hoffman, que bom que você está conosco também. Vera Cortez. Então, meus amigos, Kardec continuava dizendo, apoiando-se na razão, será sempre mais forte do que os que se apoiam no nada. Porque havia o niilismo, havia uma cultura do nada, do após a morte, o nada. E os espíritos vêm trazendo alguma coisa para que a gente tenha a razão diante dos olhos e verifique a veracidade dos fatos. Regina dizendo que vai assistir mais tarde. Que bom, Regina. Então, Kardec, neste item 6, falou das razões do espiritismo, da razão de vir à luz do mundo, esses ensinos. E agora ele vai falar das manifestações, ele vai focar as manifestações mediúnicas no espiritismo. Muitas pessoas entendiam que o espiritismo veio colocar obstáculo à liberdade das manifestações, porque as manifestações sempre existiram, fosse no ocultismo ou em qualquer doutrina com essa característica, sempre existiram. E dizendo que o espiritismo viria colocar fim à manifestação, seria esse o papel do espiritismo? Colocar um fim, não precisamos mais ter manifestações, não queremos mais ter manifestações? Não, nada disso. As manifestações mediúnicas fazem parte da cultura espírita, da vivência espírita. Olha, agora, graças a Deus, estou vendo muitos coraçõezinhos. Não na minha tela, no outro celular. Vocês sabem que eu estou com 2, porque a minha eu não sei o que eu fiz. Vou tentar arrumar a qualquer hora. Mas que a gente está vendo positivos e coraçõezinhos agora, sim, a gente já se sente melhor com esses amigos participando conosco. Então Kardec dizia a respeito que foi a colocação de algumas pessoas, foi de que o espiritismo iria cercear as manifestações espíritas. Lembrem-se, naquele momento, Kardec estava exatamente, ele foi convidado a participar de uma manifestação, que era uma manifestação física, de movimento das mesas girantes, que depois passou a ser uma manifestação inteligente, porque haviam respostas a perguntas. E quando ele colocou ordem naquele grupo e estabeleceu regras para a ação, muitos acharam que ele queria acabar com as manifestações. Não, ele precisava das manifestações para poder trazer o conhecimento do mundo espiritual e, como diz a Denise, que o entendimento fosse melhorado. Era uma condição apenas de organização, de sistemática de trabalho, dinâmica de trabalho, e não impedimento da comunicação. E aí ele coloca que não era um obstáculo. A doutrina espírita não veio para impedir manifestações. Isso não era verdadeiro. Produziriam um efeito contrário, porque iria excitar a curiosidade e o desejo de conhecer o proibido. Havia esse efeito nas pessoas. E agora, com aquilo que não mais era proibido, acalmavam-se os ânimos, mas continuavam-se as pesquisas. Se fosse privilégio de um único homem a manifestação, que eles queriam proibir, e proibindo chamariam a atenção,
Se fosse privilégio, bastaria prender esse homem. Se fosse a doutrina espírita trazida pelos espíritos através de um único homem, bastaria prender esse homem, cercear esse homem para que não chegasse mais até a humanidade esses ensinos. Mas elas estão ao alcance de toda a gente e todos a ela recorrem. A manifestação mediúnica não é privilégio do mundo, da doutrina espírita, do movimento espírita. Ela é da humanidade e todos sempre recorreram a ela. Quando nós vemos os relatos bíblicos das pitonisas, da consulta do rei Saul, nós vamos ver que era comum, era hábito, era tanto hábito de buscar esse conhecimento, esse intercâmbio com o mundo espiritual, que Moisés colocou lá no Deuteronômio uma provocação às pitonisas, porque o povo não fazia mais nada sem consultar o mundo espiritual. E se bobearmos, volta a ser assim. As pessoas querem saber se teria, que roupa devem vestir, se o avião que vão fazer uma viagem não vai cair, enfim, que o mundo espiritual vá dando todas as diretrizes. Olha, eu posso testemunhar que certa feita no Chico Xavier, ele tinha sobre a mesa uma cestinha onde as pessoas colocavam os pedidos, a vibração por este ou aquele, a ajuda para a doença, um punhado de coisa desse tipo. E sobre a mesa do Chico nós tivemos oportunidade de ver duas coisas muito interessantes. Uma era um papelzinho de loteria, aquela loteria que tinha a zebrinha, tinha os 2 times de futebol e tinham 3 colunas, onde a coluna do meio significava o empate do time. E com aquele movimento da cestinha, com aquela movimento da loteria, arrecadando dinheiro e tal, as pessoas ganhariam um prêmio. Então alguém colocou sobre a mesa de trabalho de uma noite de evangelho lá em Uberaba um papelzinho daquele para que os espíritos marcassem o resultado do jogo da loteria. Isso nós vimos. Isso não é um conto, nem é uma piada, mas nós vimos. Da mesma forma que nessa noite vimos um outro bilhetinho de uma pessoa pedindo que os espíritos arranjassem uma empregada doméstica para a sua casa, alguém de confiança. Meu Deus, os espíritos não são agência de emprego. Então, nós temos boas agências que podem recomendar boas funcionárias para o lar. Não o mundo espiritual se envolver com isso. Isso é banalizar muito a comunicação. Nós falamos de 2 coisas que observamos, que vimos ao vivo. Não estamos falando de relatos, mas que pudemos ver. Então, meus amigos, Kardec já chamava atenção para isso, que a doutrina espírita veio para organizar, para colocar limites, orientações, direções a essas pessoas que já recorriam desde todo sempre ao mundo espiritual para suas vivências, seus questionamentos. Poderão proibir as manifestações, dizia ele, àquela época, quando assim desejavam fazer com aqueles movimentos que começavam a surgir. Poderão proibir que elas não ocorram em público. Isso poderiam. E podem, sim. Proibir uma manifestação religiosa em público, poderão proibir uma evocação em público? Podem, claro que podem. E poderiam, à época, fazer. Mas, diz Kardec, se todos são médiums, quem poderá impedir que uma família no seu lar tenha uma comunicação mediúnica? Podem proibir a apresentação em público, mas não poderão proibir ou impedir que isso aconteça num lar, num reduto doméstico, num encontro de amigos, e de qualquer natureza, não espíritas unicamente, mas
Quem diz que dentro de um lar, onde nós temos um grupo familiar, uma criança, num determinado momento, não possa trazer uma informação, sendo assim usada pelo mundo espiritual como médium naquele instante, para uma situação aflitiva que aquele lar está vivendo? Quantas vezes é aquela criança que traz uma informação? Quantas vezes é um da família que do nada vem com, olha, eu me lembrei de tal coisa assim, assim. E isso pode solucionar uma dificuldade que está sendo vivida naquele instante. Um indivíduo, no silêncio do seu gabinete, diz Kardec, ele pode trabalhar como médium. Ele está ali ocupado nas suas tarefas, organizando os seus afazeres, escrevendo um livro. E quem não sabe que um escritor ele está sendo inspirado para aquela escrita, boa ou ruim, dependendo do tema que ele está desenvolvendo, será a companhia espiritual, mas estará interagindo com o mundo espiritual? Sim. No silêncio do seu gabinete, ao estar ali fazendo suas anotações, alguém que está ocupado arrumando documentos, então estará trazendo. A Denise lembra que o Chico fez quando criança. Talvez a Denise esteja lembrando aquela cena de onde estavam jantando na casa do Chico. Ele era ainda muito pequeno, por volta de 5 anos, e eles estão comentando de uma vizinha, seu pai, sua madrasta, eles estão comentando de uma vizinha que tinha tido um problema de gravidez. E tanto o pai do Chico como a madrasta não sabiam bem do que se tratava, não sabiam dizer o que é que se tratava. Estavam comentando, não sabia. E ele, fazendo sua refeição, do nada, solta uma pérola dizendo, é que se trata de uma gravidez ectópica. E aí que eles entenderam menos. Aí que eles entenderam nada. A Denise está dizendo exatamente. E aí diz, o que é isso que você falou? É a gravidez tubária, aquela que se faz nas trompas e que causa problema para aquela gestante. Olha o que é um menino de 5 anos explicar isso para os seus pais, que não tinham o menor conhecimento, e muito menos ele, na vida atual, ele não poderia trazer isto. Quer dizer, a espiritualidade explicou a razão do aborto que aquela mulher teve, da perda do bebê, por conta desse tipo de gravidez que ela tinha vivenciado. É um fato, e conosco acontecem fatos assim. Nos lembramos, uma criança chega, temos, nossa, que ideia boa, como é que eu não pensei nisso antes? É uma inspiração que vem até nós. Então poderia impedir uma manifestação pública? Pode, mas não nos impede dessas intuições de que alguém seja motivo, ou seja, esteja como médium naquele instante. O prisioneiro no seu cubículo, ele está lá aprisionado, está numa prisão e nada impede que ele esteja tendo ligação com o mundo espiritual, esteja em comunicação, entre em comunicação com os espíritos, seja aquele que vai acalmá-lo, ajudá-lo a superar essa vivência num cárcere, ou até aqueles outros que estarão intuindo para que nessas nossas chamadas saidinhas que existem aqui no Brasil, eles saiam e organizem outros crimes, até porque foram muito bem intuídos para isso, enquanto num cárcere, por espíritos mais atrevidos, mais inferiores e mais inteligentes, que possibilitaram a ele descobrir golpes novos. Estão lá, mas as paredes não são um limite, não fazem limite com o mundo espiritual. Então, Kardec nos diz que nada impede que entremos em comunicação com os espíritos, que poderiam
impedir à época a manifestação mediúnica em pública, mas não conseguiriam impedir as criaturas desse contato com o mundo espiritual. Dizia mais: poderão queimar todos os livros espíritas e no dia seguinte estariam reproduzidos. E parece até que era um vaticínio que Kardec estava falando, porque isso é em 1857, conclusão do Livro dos Espíritos, e nós vamos ver que logo depois que sai a publicação da primeira edição, 1860, ocorre aquilo que foi conhecido como o Auto de Fé de Barcelona, onde os livros espíritas, especialmente Livro dos Espíritos, foram queimados em praça pública, para que ninguém tivesse conhecimento desses ensinos. Isto aconteceu. E agora eu posso dar um outro testemunho, que dizer como os espíritos agem. Quando estivemos em Barcelona, nós procurávamos, eu e a minha inseparável amiga Célia, procurávamos onde foi que aconteceu a queima dos livros. Nós tínhamos uma curiosidade imensa de chegar a esse local. E por incrível que pareça, ninguém sabia nos indicar. E lá estávamos nós andando, tentando pensar onde era a tal Praça do Rei, em que os livros foram queimados. Parece que nós tínhamos uma necessidade de resgatar essa vivência. E continuamos andando, de repente ouvimos um som de violão, um solo, tocando Garota de Ipanema. Vocês já pensaram, a gente em país estranho e de repente ouve uma música que é símbolo do Brasil, Garota de Ipanema? E seguimos aquele som, entramos assim entre dois prédios, num corredor bem estreito, seguimos o som. E ao atravessarmos aquele corredor, saímos numa praça. Era uma praça com todas as construções em volta e se ligava à avenida onde estávamos por esse corredor. E no meio dessa praça, sozinho, uma praça toda de chão de pedras, estava sentado um rapaz tocando Garota de Ipanema. Sozinho. E nós duas olhamos, então a Célia, sempre mais esperta do que eu, olhou para a placa e disse: olhe onde estamos. A placa identificava Praça do Rei. Era exatamente onde haviam sido queimados os livros espíritas no Auto de Fé de Barcelona. Onde a pira se ergueu e lá estávamos nós, na poeira do tempo, buscando essa vivência. Digam se os espíritos não nos ajudaram. Se eles não fizeram com que a gente conhecesse e que não era por uma curiosidade simples. Como eu disse, talvez estivéssemos mesmo resgatando na poeira do tempo. Muitas e muitas vivências. Foi uma viagem cheia de surpresas, porque a espiritualidade estava sempre à nossa frente, nos mostrando toda essa vivência de Kardec à época. Isso emociona cada vez que nós pensamos, porque é uma experiência única, não se repete. Autores não poderiam ser encarcerados ou queimados. Começa de novo, não importa o que façam, a verdade vem à tona, a verdade vem à luz. E sempre, sempre estaremos nós, então, revendo esses conhecimentos que não vão se apagar das nossas vidas, não vão se perder ao longo do nosso existir. Então, meus amigos, sobre esse espiritismo ainda trazido até nós, vamos nos reportar a essa conclusão no item 6. Vocês veem que meu caderninho aparece aqui, né? É um caderninho que estamos construindo
estamos preenchendo nesse tempo de pandemia e que ficará para nós com certeza, para depois refletirmos um pouco mais. Vamos fazer nossas anotações na medida em que vamos relendo e relendo, e quantas vezes necessárias forem, vamos reler para aprender. Ele continuava falando sobre o Espiritismo, sobre essa condição de o Espiritismo não ser uma obra dos homens. Não, não era uma obra dos homens. A Edilane disse assim, fiquei arrepiada, quanta emoção, imagine nós, Edilane, revivendo essas coisas. O Espiritismo, então, não é obra do homem, de um único homem. Ninguém pode se dizer seu criador, pois tão antigo é ele quanto a criação. E aqui vale lembrar, agora vamos fazer um parênteses, que logo que começamos o estudo do Livro dos Espíritos, uma pessoa nos questionou se antes de Kardec existia o Espiritismo, e nós dissemos não. Não, e aqui vamos fazer a ressalva para explicar, porque essa pessoa pode estar nos assistindo e dizer, meu Deus, não, e agora diz que sim, que ele existe desde todo sempre. O Espiritismo, enquanto fenômeno, ele sempre existiu. Porque a manifestação dos espíritos, a mediunidade, é da natureza humana. Os oráculos sempre existiram, as pitonisas sempre existiram, que simplesmente eram médiuns da época, os profetas sempre existiram, são os médiuns de cada época que traziam as comunicações dos espíritos. Então, enquanto fenômeno, o Espiritismo sempre existiu, ele é de todo o sempre, desde a criação. É uma faculdade da natureza humana. Mas o Espiritismo como filosofia codificada, organizada e ciência de pesquisa, não. Só passou a existir depois que Kardec fez esse trabalho e abriu para o mundo o Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. Então, enquanto filosofia e ciência, ele precisou ser organizado. Enquanto fenômeno e realidade do mundo espiritual, sempre existiu. Nesse aspecto, não é de um homem, é de toda a humanidade, porque os espíritos são os homens desencarnados. É uma humanidade desencarnada, uma humanidade terrena desencarnada. Este é o mundo espiritual. Somos nós ao desencarnarmos. Então sempre existiu o conhecimento através de filosofia e ciência. Leon Denisard Rivaio, lá no século XIX, que a partir do lançamento do Livro dos Espíritos e entendendo que ele não era dono daquele conhecimento, ele faz questão de colocar isso no frontispício da obra, que foi organizado por Allan Kardec, que é o pseudônimo que ele usa para não misturar aquilo que era da doutrina espírita com as suas obras escritas como professor Hippolyte. Então passa a existir a partir daí, enquanto codificação, enquanto organização filosófica e científica. E então Kardec mesmo dizia aqui que o Espiritismo era algo, enquanto fenômeno, enquanto manifestação, algo tão antiga quanto a criação. Encontra-se em toda parte, em todas as religiões, especialmente na religião católica. Vamos ver como é que ele explica isso. Olha, que as manifestações, então, encontram-se em toda parte, nós já vimos, é da natureza humana, é o mundo espiritual interagindo com o mundo dos encarnados, né? O invisível junto do visível. Tudo bem, nível de consciências, campos vibratórios, captação mental, é tudo isso que está acontecendo.
Então, nos dizia ali, eu tô vendo o pessoal colocar assim a Branca dizendo, e a Branca não está em Taubaté, dizendo que está travando, a Rosângela reclamando que está travando, mas outros dizendo é normal, está normal. A nossa internet, meus amigos, acho que no geral, mundial, está sobrecarregada. Esses acontecimentos todos estão sendo transmitidos ao vivo. Manifestações no mundo, manifestações na Europa, nos Estados Unidos por questões raciais, no Brasil por questões políticas. Então, outras por questões do Covid. Aqui até esqueceram um pouquinho do Covid, o mundo até esqueceu porque outras coisas entraram na pauta e por conta disso deixaram essas comunicações. Então, isso está sobrecarregando as nossas redes de comunicação. Por mais que nós queiramos, é difícil, mas eu acredito que com todas as dificuldades, vamos ver como vai sair a gravação, porque lembrem-se, estes nossos vídeos vão ficando na nossa página aqui de estudos, do grupo de apoio de estudos espíritas no Facebook, tanto quanto no canal do YouTube, Marina Ferri. Vocês podem digitar, entrar e vão ver que está tudo lá. Tomara que a gravação pelo menos fique melhor. E vamos andar porque o nosso tempo está já correndo muito, infelizmente, né? Voltemos aqui ao raciocínio de Kardec, quando ele diz que esses fenômenos da manifestação espírita está em toda parte. Sim, porque faz parte da natureza humana. Em todas as religiões. Porque as religiões têm o seu sagrado. As religiões transcendem a materialidade terrena. E isso significa que ela adentra essa espiritualidade, espiritualização, comunicação espiritual, seja do jeito que ela entenda. Haja um transe, haja uma comunicação do Espírito Santo, haja uma manifestação em línguas, desde a época do Cristo. Pentecostes é o maior exemplo disso. De fato mediúnico acontecendo em praça pública com os apóstolos e os discípulos de Jesus. Então, por isso ele coloca que em todas as religiões há esse testemunho da espiritualidade presente, e especialmente na católica. Lembremos que a época na Europa, século XIX, a religião que imperava era a religião católica apostólica romana. E também havia um grande número de protestantes, do protestantismo secular. Não o que nós temos hoje como os que nós chamamos, né, de evangélicos, assim identificados como evangélicos, mas que é pentecostal. Então, havia esse protestantismo secular e a Igreja Católica, duas tradições muito fortes. O próprio professor Hippolyte, enquanto menino, experienciou a Igreja Católica, o catolicismo, por família. Depois ele foi para um colégio na Suíça, de Pestalozzi, que era um colégio protestante. Então ele conheceu as duas grandes religiões, estudando e participando ativamente daquilo que elas pregavam, e pôde trazer essa informação. Todas as religiões, especialmente a católica. Agora ele justifica. Por que a católica? Porque nela se nos depara o princípio de tudo que há no espiritismo. Bem, vamos parar um pouquinho e pensar quais são os princípios básicos do espiritismo. Deus, então, também está em outra religião. Deus, na religião católica, nós vamos ver. A imortalidade também está presente, porque pensamos em céu, inferno, purgatório, missa de sétimo dia, 30º dia, um ano. Nós estamos falando de seres que desencarnaram, de pessoas que faleceram e que agora encontram-se em algum lugar especial. Então, imortalidade.
possibilidade da comunicação com esse mundo espiritual. Mesmo que não pensássemos nesses nossos entes queridos, com a possibilidade de um encontro, o próprio anjo Gabriel, que se manifesta a Maria, é um ser do mundo espiritual se manifestando a um ser do mundo físico encarnado. Nós vamos ver várias situações que são os santos que tinham momentos de bem, hoje ainda pode se manifestar, alguns espíritos se manifestam na forma deste ou daquele santo, a este ou aquele devoto. Isso é uma manifestação mediúnica. Então, sim, é possível. O que diferencia um tanto, mas é mais uma questão de entendimento, é a questão reencarnatória, que até a vivência do Cristo era tido como a palavra ressurreição. E na doutrina espírita entra como reencarnação, porque é mergulhar outra vez na carne. E a ressurreição era uma ideia também de voltar na carne, porque o próprio Jesus, ele questiona dos seus, certa feita, quem dizem que eu sou? Ora, ele era Jesus, filho de Maria e de José, Jesus de Nazaré. Todos o conheciam ali naquele instante. Que pergunta é essa que ele diz? Quem dizem que eu sou? O que é que estão dizendo de mim? Então havia um costume de procurar entender quem era aquela criatura. E o que responde os seus? Ah, mestre, uns dizem que é Elias, outro que é Jeremias, ou algum dos profetas. Ora, esses profetas antecederam a Jesus em 500, em 800 anos. Se estavam dizendo que era aquele profeta daquele passado que estava ali presente, então estava admitindo que aquele profeta poderia estar num corpo de carne, manifestando-se ao vivo para eles com outra aparência. E dizem mais, porque Jesus, mas Elias já veio e vocês nem perceberam, dizendo, eu não sou Elias. Elias já veio, já esteve aqui reencarnado numa nova carne e vocês não conheceram. E é relato bíblico porque está ali dizendo, ele referia-se a João o Batista. Então identificando que João era aquele profeta Elias que estava agora com aquela roupagem de João, seu primo, filho de Isabel. Então nós vemos que o fenômeno era conhecido com um nome e que a doutrina espírita usou uma outra nomenclatura para o mesmo fenômeno. Então a ideia em si, ela é real, ela existe. E aí, já vamos para o nosso encerramento, mas há tanta coisa a comentar nesse livro dos Espíritos que a gente perde um tanto da noção do tempo. Os Espíritos, a religião católica, ele vai analisar e vai dizer que a religião católica, sim, aceita a ideia de espíritos em todos os graus de elevação. E aí nós podemos ver, né, relatos de demônios, sim, diabos, demônios, quem são? São seres espirituais. Então admite-se num grau inferior, mas também admite-se a presença dos santos, dos anjos, desses seres de luz que vêm até nós, naquele momento do culto, da oração, da missa, da procissão, da consagração, estamos admitindo tudo isso. E o relato bíblico mostra, está lá, na tradição judaica, judaico-cristão é a nossa tradição hoje, trazendo esse conhecimento. Também fala das suas relações ocultas, hoje chamamos de trabalho mediúnico, comunicação mediúnica, mas eram as aparições, eram os sonhos, eram os êxtases que as pessoas viviam nos seus desdobramentos, ocultas, quietinhas, mas também tinham manifestações, relações ostensivas com os homens, que a igreja aceita. Porque ela aceita que Santo Antônio de Pádua, no momento da sua vida, estando em um ambiente, surgiu em outro ambiente,
para defender o pai que estava sendo acusado num tribunal de um crime que ele não praticou. Isso é relato da vida de um santo da Igreja Católica. Há também os milagres que acontecem, que a pessoa diz, não sei, tal santo apareceu para mim, um anjo apareceu, e eu me curei, e eu sarei, e a coisa se resolveu, e o milagre aconteceu. Queremos dizer para uma amiga que está hospitalizada à espera de um milagre, que esse milagre já está acontecendo. É filha de um amigo querido nosso de mocidade. E ela está lá quietinha no hospital, à espera do milagre, e o milagre está acontecendo. Nós precisamos crer que esses amigos espirituais estão nos socorrendo, e isso independe de qualquer religião. Dê o nome de santo, dê o nome de guardião, de benfeitor. Eu não sei que nome vão dar, mas não importa, o fenômeno é real. Kardec continua mostrando, fazemos orações pelos anjos de guarda, temos santinhos de anjos de guarda, medalhinhas de anjos de guarda. Então há essa realidade. A reencarnação, como nós dissemos, vinha com o nome de ressurreição. A emancipação da alma durante a vida é o fenômeno que Santo Antônio mostra, Joana d'Arc também. Joana d'Arc se transformou em santa e ela tinha fenômeno de desdobramento e emancipação da alma, que nós atualizamos como um fenômeno mediúnico, mas que era um fato da natureza humana, acontecendo com aquelas pessoas. A dupla vista acontece com São João, que escreveu o Apocalipse. O Apocalipse é toda uma visão que ele tem na ilha de Patmos. É uma dupla vista, ele está vendo acontecimentos futuros que ele não tem nem palavras para descrever e vai colocando algumas coisas que possam identificar aquilo que ele está vendo. É um fenômeno ocorrido com ele na ilha de Patmos e que faz parte, o livro Apocalipse, do Novo Testamento da Bíblia. Fenômeno natural para algumas pessoas. Todos os gêneros de manifestações, as aparições, como Nossa Senhora de Fátima, que apareceu aquelas crianças, é um fenômeno mediúnico, um fenômeno espiritual. Até as aparições tangíveis, onde aqueles seres podem ser tocados. Nós vamos lembrar do próprio Jesus, no caminho de Emaús, quando ele se encontra com dois jovens que estão caminhando. Ele tinha acabado de ser crucificado, o seu corpo, e ele está ali seguindo com eles, naquela jornada, materializado, os 40 dias que ele permaneceu materializado depois da crucificação. São fenômenos. Por curiosidade, existe um livro muito interessante, um livro pequeno até e gostoso de ler, que chama-se Mediunidade dos Santos, é do Clóvis Tavares. O autor é Clóvis Tavares, um pesquisador da Bahia. E ele analisa os santos da igreja e que tipo de fenômeno eles produziram, mostrando na nossa linguagem que tipo de mediunidade isso quer dizer. Quanto aos demônios, ressalva Kardec, não são senão os maus espíritos, classificados como demônios. Mas nós não poderíamos admitir que Deus tivesse criado seres voltados para o mal eternamente. Não, são seres que estão agindo como maus espíritos, mas também são seres que foram criados desde todo sempre e vão permanecer na condição de maus. Estão temporariamente maus, mas são filhos de Deus em evolução, tanto qualquer um de nós. Bem, meus amigos, extrapolamos o horário, mas ainda não concluímos esse item de número 6 da conclusão do Livro dos Espíritos. Fica o meu convite, leiam, peguem o livro, vão ler tudo isso, pensando, refletindo, usando a razão, o conhecimento, porque só assim é que nós
poderemos aproveitar ao máximo. A Denise está lembrando o Costade, dizendo, como dizia o Costade, nós vencemos a morte porque somos imortal. A separação é temporária. Graças a Deus, vencemos a morte sim, porque sabemos que ela é apenas algo físico e não mais do que isso. Meus amigos, nós agradecemos, continuaremos, se Deus quiser, na semana que vem, ainda dentro dessa conclusão, desse tomo de número 6, da conclusão do Livro dos Espíritos. Ainda há muito para refletir com Kardec nesse encerramento da obra. E aqui, vamos lembrar Joana de Ângeles, no livro Fonte de Luz, que ela tem uma frase muito bonita, que mostra esse trajeto que nós estamos fazendo. A luta íntima é uma constante naquele que se dá conta da imortalidade. Aí, Denise, não basta só a gente ficar feliz porque é imortal, porque venceu a morte. Há uma luta, por isso estamos aqui. A luta íntima é uma constante naquele que se dá conta da imortalidade. Percebeu que é espírito? Azar seu. Vai ter que lutar muito mais para se melhorar, para fazer jus à encarnação. E aquele que descobriu que a sucessão de acontecimentos leva inevitavelmente à autoconsciência. Todos os acontecimentos de nossas vidas, introjetando essa convicção, transforma em atos de enobrecimento, espalhando paz em razão de possuí-la, tornando-se exemplo digno de ser seguido. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que os bons amigos espirituais possam amparar a todos aqueles que estão em maior necessidade nesse instante, e que, como eu costumo pedir, que Deus ilumine as consciências, especialmente daqueles que estão na liderança dos povos, nos governos. Nós estamos precisando de paz, de luz, de encaminhamento, de amparo e não de perturbações maiores. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que possamos contribuir sim, sejamos aqueles que, nos sentindo seres imortais, descobrimos que há acontecimentos em nosso redor para o nosso crescimento e que temos a obrigação de contribuir com esse mundo melhor. Amanhã, se Deus quiser, quarta-feira, estaremos aqui às 20 horas com a obra O Pão Nosso. Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine e os bons amigos espirituais nos amparem hoje e sempre.